Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para fazermos o nosso devocional em cima do texto da irmã Carol Viel, cujo nome é Andando no Espírito. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Carol Viel. O que eu vou fazer? Contar para vocês aquilo que eu entendi. Peço também que, assim que acharem possível, compartilhem esse texto para que outras pessoas também possam fazer esse devocional e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos oriente? Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que Tu nos ensines a andar no Espírito, que possamos ser pessoas aprovadas por Ti, pessoas das quais o Senhor tem orgulho. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, nós vamos ler Gálatas 5, 22 até o 26. E esse texto, assim, é um texto belíssimo, né? Que vai falar sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. E mais ou menos eu vou dar uma resumida. O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele vai falar das qualidades que surgem naturalmente na vida de quem vive em comunhão com Deus. Então a gente passa a ter amor, alegria, paz, amabilidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não tem nada na vida que possa nos tirar do bom caminho se nós estivermos pautados nessas qualidades, né? Não tem regra humana que vai fazer com que o caráter divino não seja manifestado quando nós temos essas virtudes. Então, o irmão Paulo, o que ele vai falar aqui? Aquelas pessoas que são de Jesus Cristo, elas já crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Isso quer dizer o quê? Abandonaram os impulsos egoístas, vivendo segundo o Espírito. Quer dizer que nunca mais você vai errar? Não, não é disso que a gente está falando. Sim, você pode errar, mas você vai continuar abandonando o impulso, se arrependendo e fazendo novamente. Por quê? Porque você quer viver e andar no Espírito. Porque não basta a gente dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus. É preciso a gente caminhar com sintonia com Ele, demonstrando essas virtudes cada dia da nossa vida. E olha, esse texto vai terminar com um alerta, que a gente não deve buscar reconhecimento por orgulho, nem ficar provocando a inveja dos outros. Não, a vida no Espírito é marcada por humildade e harmonia. Vamos ler? Gálatas 5, 22 a 26. Tá aqui, Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Andando no Espírito. O versículo escolhido pela irmã Carol Viel é o 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ora, toda vez que ela lê esse trecho que nós acabamos de ler da Bíblia, ela diz que fica inquieta, porque ela fica tentada a perguntar: como é que posso eu viver uma realidade e não andar de acordo com ela, né? Se você diz que anda com Jesus, como é que você anda fazendo coisas erradas? E ela pensa, por que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele precisava alertar os cristãos lá de Gálatas, da Galácia, a respeito de uma coisa que seria óbvia, né? Uma coisa obviamente gritante. Se você é do Espírito, você anda no Espírito. É bom lembrar que esse contexto que a gente leu, o irmão Paulo já estava ali encerrando seu argumento contra o absurdo dos Gálatas
serem tentados a se submeter a várias leis judaicas. E é bom a gente pensar nisso. Muitas vezes nós também queremos nos submeter a muitos legalismos. Então o irmão Paulo estava acabando aquilo lá, especialmente quando se falava em circuncisão. E ele até pergunta para os Gálatas: ué, vocês não receberam a fé pela ação do Espírito? Então como é que vocês querem continuar vivendo como se não tivessem recebido o Espírito, vivendo na carne? Não combina, né? É uma ideia que não combina. Porque você tem que agir de acordo com aquilo que você fala. E hoje em dia, existe a tentação de a gente querer cada vez mais buscar outro meio para salvação. As boas obras, eu vou ser tolerante, vou ser bonzinha, não faço nenhum mal, e daí eu vou ser salvo. Não, a gente tem que lembrar que não existe outro meio para salvação que não Jesus Cristo. Aqui é o ponto principal do cristianismo, e a gente não pode vacilar. Cristo é o suficiente. Aí a pessoa fala assim: ah, mas a pessoa é má. Não, a pessoa não pode ser má se ela anda com Jesus. Ela pode sim cometer algum engano, pode pecar, mas é do DNA do cristão andar como Jesus andou. É pelo Espírito que a gente recebe o poder para crer, o convencimento para se arrepender e a regeneração para a gente ser salvo. Além disso, a gente recebe a confirmação que a gente é propriedade de Deus, a santificação para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Andamos no Espírito porque vivemos no Espírito. Isso tem que ser uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Como pode quem nasceu de Espírito andar na carne? É uma pergunta que não quer calar, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que a gente que sabe como é andar no Espírito, para nós é super fácil abraçar. Não tem como deixar de abraçar o irmão, já que a gente anda no Espírito. Ó, decora também aí o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.